Muitas pessoas têm esse pensamento e essa sensação interna e é real. As pessoas parecem egoístas, nunca reparam no que eu faço. A ingratidão delas me incomoda muito. Como eu sou uma pessoa boa, e aí a justificativa é que ela entra, eu vou continuar fazendo. Se eu não fizer, ninguém faz. E ninguém faz direito. Aí a pessoa passa horas ali. Eu conheço casos de pessoas que refazem a limpeza que o outro fez. Quer dizer, gente da família. Né? Alguém da família foi lá, tentou ajudar, essa pessoa entrou que nem um furacão na frente e refez porque não estava bom o suficiente. Para mim, eu faço depois, primeiro pelas pessoas. Nunca espero nada em troca. Mas aí a frase que sai é: que mundo injusto. Meu nome é Thaís, eu sou psicanalista, educadora, especializada em neurociência. E aqui nós vamos falar de um dos sabotadores, que é da pessoa prestativa demais, aquela pessoa que não para e que você percebe na família, no ambiente de trabalho. Às vezes a gente mesmo tem uma porção, né? Todos nós temos uma porção diferente de cada sabotador, às vezes mais baixinho. E a intenção aqui nunca é zerar algo, porque não é que não seja bom zerar esse sabotador, essa porção de sabotador em nós, mas é porque, como a gente fala do padrão, por exemplo, ele não vai deixar de existir. A nossa intenção é fazer as pazes com ele, para que ele pare de interferir. E a gente vai fazer as pazes entendendo qual o mecanismo, para que a gente possa desativar. Vamos lá? E também não é do dia para noite. Então, segue aqui que todo dia tem um shorts, ou dois, às vezes 5, diferentes, e que vai trazer aquela chavinha que cai. E todos os domingos um vídeo também que vai te ajudar a esclarecer, a entender melhor um pouco mais sobre você mesmo. Então a gente tem duas dinâmicas aqui aprendidas na infância, para que a gente tenha esse padrão aumentado e trazido como defesa. O padrão é sempre uma defesa. Ou essa criança aprendeu que o amor era condicionado, ou um amor culpado. O que é esse amor condicionado? A criança ela não é aceita como ela é. Existe uma sensação de eu não sou aceito como eu sou. Ou seja, o que essa criança percebe vindo da educação dela? E essa percepção ela não é racional. A criança ela é pura emoção. Né? Então ela não percebe no racional, ela sente. Ela observa e ela sente. Nunca o que eu faço tá bom. É visto. Eu só sou vista quando eu faço o que os outros querem. Então eu tenho aplauso quando eu faço aquilo que meus pais ou cuidadores querem. Se eu faço diferente, e às vezes esse diferente não é que ofende ninguém, não é um desvio de comportamento. Simplesmente ninguém vê. Quando a criança chega e faz um desenho do jeitinho dela e os pais olham e falam, nossa, que bonito, ela sabe que não foi visto. Porque o ver é pegar o papel, isso exige tempo, paciência. O que você fez aqui? O que você tentou? Nossa, que cor bonita que você usou. Você sabe o nome dessa cor? E aí você vai interagindo, né? E trazendo essa criança. Teve um dia que uma menina me trouxe um desenho e aí ela... Eu trabalhei com educação infantil por muito tempo. E ainda trabalho, mas num outro viés. E aí ela falou assim, adivinha o que é? A criança já tá ali, ó, assim, ó, menota. Eu acho que é uma minhoca. Ela não. É uma pessoa andando de bicicleta. Totalmente assim fora, mas ela queria dialogar. Aí depois ela falou, vou fazer outro. Aí ela trouxe um outro que parecia com o anterior. Eu falei, o que você desenhou aqui? Tenho certeza que dessa vez agora é uma pessoa andando de bicicleta. Ela, não, é uma minhoca. Então ela busca através disso a atenção, a interação e esse papo, mas me conta como é que você fez, pega o outro lá, vamos comparar. Então a criança ela tem essa necessidade de ser vista e às vezes é assim, a nossa necessidade primária, nós temos duas, ser vistos, nós precisamos ser vistos, porque nós nos constituímos através do olhar do outro, segundo a psicanálise, e de sentir que a gente pertence. O que a gente começa a fazer então? Se quando eu faço um simples desenho, às vezes eu, sei lá, criança que solta xixi na calça porque tá aprendendo, né? Aí no banheiro, sem a fralda, etc. E ela é repreendida de uma forma dura por isso. Ou então a reação é, nossa, que desenho feio, e rasga papel, sabe? Rasga o desenho da criança. Aqui a gente falando de não é algo assim que seja um comportamento, um desvio de comportamento corrigido. Ninguém está falando sobre limite. E mesmo limite não é violência e negligência não é gentileza, né? Então, não há o faça tudo o que você quiser.
E também violência no sentido de podar e, sabe, você vai obedecer o que eu quero. A criança olha o quê? Eu não posso ser eu, então eu tenho que fazer sempre pelos outros. Ela se sente sempre controlada e o que ela vai aprender a fazer mais pra frente é que quando ela se torna adulta, ela aprende a controlar igual. Ela nem sabe que ela é controladora, ela nem percebe, mas ela faz igualzinho, a ponto de fazer tanto pelos outros que quem depende dela ou quem vive com ela começa a deixar, falar, não vou fazer mais, porque se eu faço tá feio, se eu faço tá ruim, olha a consequência que isso gera. Então é melhor eu não fazer porque ela vai fazer de qualquer jeito, mesmo que eu fizer, ela vai fazer por cima. Agora, quando a gente vem com esse amor culpado, a gente sente que nada do que a gente faz vai trazer esse olhar. E aí a criança ela começa a se culpar, a criança ela traz muita culpa. A culpa é parte de uma grande sobrecarga emocional. Então o que ela pensa? Bom, eu fiz algo de errado. Eu tô sempre inadequado, sempre inadequada. E ela tenta corrigir um erro que ela nem fez. E aí é que tá, a pessoa muito prestativa, ela quer ser muito útil porque ela tenta corrigir, ela vai projetando, ela tá buscando os pais em outras pessoas. Às vezes no parceiro, às vezes nos filhos. E a gente tem uma inversão aí dessa ordem, né, de filhos que acabam parentificando os pais. A gente tem pessoas que vão buscar figura de pai e de mãe, professor, professora, chefe, colega de trabalho. Ela vai procurar desesperadamente o olhar desse pai e dessa mãe em outras pessoas e vai fazer por elas. E é um fazer esperando um retorno. Só que esse retorno não acontece, porque ele não é o pai ou a mãe. E às vezes esse pai e essa mãe também não tem essa disponibilidade afetiva. Por quê? Porque não recebeu, não sabe dar. Mesma coisa, eu não sei escrever em japonês. Por quê? Porque eu não aprendi. Eu não sei. Mesmo que eu aprendesse, talvez, se a gente for falar, né, do idioma, talvez seja mais difícil, mas as pessoas só dão aquilo que elas recebem. E às vezes conseguem dar um pouquinho mais. Então, aqui a pessoa vai se sentir sozinha, ela acha que ela fez algo errado para ela não merecer essa atenção, e aí volta lá nas frases do começo do vídeo, né, que tá no shorts aqui também. Ela não tem um retorno. E aí ela começa a reviver esse vazio. E para tampar esse vazio, ela faz mais, porque esse vazio dói. Então, o que a gente pode fazer aqui? Né, eu tenho algumas meditações guiadas aqui, que você pode fazer para tentar, né, ir devagarzinho, se preenchendo de si. Mas buscar uma análise é muito bom. Meditação é muito bom. Porque a hora que a gente vê, você fala, eu ajo assim. Porque quando a gente percebe que o fulano age assim, a gente entende o outro, mas não tem como a gente mudar o outro. Quando a gente entende que a gente age assim, alguma coisa muda aqui dentro. Então eu começo a entender o porquê eu faço o que eu faço. Eu torno o inconsciente consciente. Então eu posso escolher fazer algo diferente. Então, de repente, por mais que me doa, eu posso delegar uma atividade para alguém. Não vai ficar do jeito que eu queria, vai ficar um negócio esquisito, mas eu falo, tá, eu vou me segurar para não corrigir. E esse corrigir significa colocar na minha régua. Porque outra pessoa se sente feliz, ela pode participar e de repente é olhar para isso e falar, né? Às vezes não tem o que falar, não fica tão bom assim, né? Mas de olhar e falar, me ajudou. É um trabalho que eu não vou fazer. E são pessoas que normalmente também não se dão muito tempo de folga, porque folgar significa perder de fazer algo, perder tempo. Uma corrida de tentativa de encontro desses pais. Né? A função original é sempre na nossa ponte para a vida. A nossa ponte para a vida é pai e mãe. Então, essa ausência, muitas vezes as pessoas falam, mas meus pais foram super presentes, estavam sempre lá. Vocês ouviram um chorinho de cachorro do vizinho. Mas emocionalmente não. Emocionalmente não. Então, ou estavam em casa, mas sempre cansados, de tanto trabalhar, ou estavam preocupados com alguma coisa. Aqui não implica em bondade ou ruindade. Aqui a gente está falando de disponibilidade afetiva, porque tem pai e mãe que também trabalha pra caramba, mas quando tá em casa tá tão presente que a criança não sente essa falta. Ela registra que, ainda mais quando é explicado, que tem que trabalhar, porque tem conta, porque não sei o quê, mas na hora que tá ali em casa, na hora que tá junto, é um tempo de qualidade. E é por isso que eu sempre falo para não arrastar a culpa.
Ah, mas já foi, eu fui essa pessoa emocionalmente ausente, porque eu também não tive. É sempre tempo de fazer a curva. Então, traga isso pro coração. E a pergunta que eu gosto muito é: o que eu posso fazer de diferente hoje? E se não deu tempo de ser presente lá atrás, talvez ainda dê. E se não deu de jeito nenhum, procure uma análise, procure um apoio emocional e entenda que, muito provavelmente, se você não conseguiu dar, você não teve. E você pode procurar, de repente, para quem ainda está do seu lado, ser uma companhia presente. E se você não recebeu, é porque a pessoa não tinha para dar. Então aproveite as pessoas que estão do seu lado para fazer um tempo de qualidade, uma convivência boa, porque dá tempo ainda. Agora ainda dá. Se você tem pessoas do seu lado, bicho de estimação, passe um tempo bom, porque a gente vai exercer esse ser importante. Para quem está acostumado a ser sempre muito útil, ser importante é um grande desafio. Até a próxima.